né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos seguir adiante. Todas as pessoas, eu quero dizer assim, que a gente vai estar estudando várias religiões, mas isso não dá direito a ninguém de nós de atirar pedra, de repreender, de perseguir ou de fazer mal a qualquer um que não professe o cristianismo, né? Todos têm direito a professar a religião que quiser, né? E todo mundo tem direito a escolher a religião que quiser. Mas isso não significa que todas as religiões são boas de acordo com a Bíblia. Por exemplo, o pessoal diz, as religiões são inventadas agora, no tempo de Jesus não tinha religião. Claro que tinha. Nos dias de Jesus existiam vários grupos religiosos. Aqui a gente vai dar como exemplo os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, os herodianos, eram tudo grupos religiosos, né? E Jesus, tanto um quanto o outro, tanto os fariseus quanto os saduceus, eles tinham posturas teológicas bem diferentes uma da outra. E Jesus não poupou nenhum deles. Chamou ambos os dois de hipócritas, filhos do inferno, serpentes, raça de víboras. Eu não vou ler agora para não se estender, mas vocês leem em casa. Mateus capítulo 23, versículo 13 ao 36. Né? Então existiam várias religiões, mas Jesus apontou que dentro daquelas religiões estavam erradas. Né? Jesus mesmo denunciou que... E os apóstolos, no decorrer os apóstolos, os discípulos da igreja primitiva, os pais da igreja, os bispos, os pastores das igrejas, eles cuidavam muito e se preocupavam para que não permitir que heresias e falsos ensinos adentrassem dentro da igreja, tivessem entrado dentro da igreja. O que é heresia, pastor Daniel? Já vamos ver, calma aí. Então, assim, quem nunca foi abordado por um testemunho de Jeová ou por um mórmon oferecendo um estudo bíblico? Infelizmente, os adeptos das seitas heréticas, né, das seitas, das falsas religiões, eles estão muito mais preparados e estão muito mais entusiasmados que muitos evangélicos para fazer o trabalho. Nós deveríamos fazer isso. Nós deveríamos ir na casa do outro, oferecer um estudo bíblico. Nós deveríamos ter entusiasmo. Nós deveríamos estar preparados para debater assunto. A gente já falou em outras vezes, né? Quando esses de falsas religiões vêm lá em casa e a gente dá um embate teológico, a maioria das pessoas não está preparada. Parece que entre os evangélicos só pastor, só teólogo formado é que tem preparo. Mas nas outras religiões, as pessoas estão na igreja 1 ano e no outro ano, né, em menos de 1 ano, já estão preparados para fazer isso. Por quê? Porque eles se preparam, porque eles têm entusiasmo, porque eles se interessam. Enquanto normalmente os crentes convidam as pessoas, no máximo, e quando convidam, olha, até seria bom que convidassem, mas muitas nem isso fazem, convidam as pessoas para ir à igreja. Vem lá na minha igreja, vem assistir um culto. Né? É bom e deve fazer isso. Mas os adeptos da seita organizam-se como um exército, preparam-se o tempo todo, arduamente, para ganhar mais e mais pessoas e vão indo de casa em casa e fazem estudo e oferecem. São coisas que a gente deveria olhar para eles e aprender a fazer igual, porque é assim que os primeiros cristãos agiam e nós não fazemos assim. Né? Então, sim, então não é para convidar para a igreja, pastor? Claro que é. Obviamente que é. Convide mesmo. Mas além de convidar, convide para ir para ir fazer um estudo bíblico na casa da pessoa. Quando a pessoa fazer uma pergunta, não precisa esperar. Claro, se tem algum assunto mais profundo, pode trazer para o pastor. Mas por que não tu mesmo responde? Responde para ele. Ele vai saber que, mas eu não estou preparado, pastor. Não estou preparada, não me sinto preparada, pastor. É por isso que tu tem que vir na escola bíblica dominical. É por isso que tu tem que estar no grupo de discipulado. É por isso que tu tem que estar na escola de líderes, para estar preparado. Para quando isso acontecer, você não ser envergonhado pela circunstância, tá bom? Vamos seguir adiante. Agora sim, o que é uma heresia? Falando, está passando aqui na frente, né, os carros de campanha político. Como é fácil sair na rua e as pessoas levam um panfletinho e conversam, e tem que votar no meu candidato. Por que não fazem isso em relação a Jesus? Jesus é melhor que qualquer candidato. Né? E ainda assim, as pessoas se dedicam, suam camiseta por causa de alguém que vai ficar 4 anos e que certamente vai decepcionar, porque todo ser humano decepciona. Né? Certamente vai decepcionar. Então, por que não fazer o mesmo por Jesus?
levar a palavra de Deus aos outros, fazer ir de casa em casa, ter o mesmo entusiasmo que essas pessoas têm, fazer passeata no meio da rua, né? Para Jesus, para a palavra de Deus, para a Bíblia, para o reino de Deus. É isso que nós devemos fazer. Mas vamos ver, o que é uma heresia? Né? A gente está falando de heresia. O que é heresia? A palavra heresia significa opinião discordante. É isso que é uma heresia. Heresia é uma opinião discordante. É alguém dar uma opinião diferente que discorda de uma opinião oficial. Em teologia, no estudo de teologia, a palavra heresia se refere a uma interpretação incorreta das Sagradas Escrituras ou ainda um conceito contrário às doutrinas ensinadas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, o que é uma heresia? É tu pegar um trecho da Bíblia e entender ele errado e ensinar esse erro para os outros. Isso é uma heresia, porque tu entendeu o texto da Bíblia errado. Aquele exemplo que eu dei, dai a César o que é de César, então é para dar os nossos bens para alguém chamado César. Né? Isso é uma heresia, é uma interpretação errada das Escrituras. Ou é uma ideia que nada tem a ver com as Escrituras e que contraria as Escrituras. Não precisa ser tirado das Escrituras, mas pode ser uma ideia nova, mas que contraria as Escrituras. Isso é heresia. Então, é tu interpretar errado a Bíblia, um trecho da Bíblia, e criar uma doutrina, um ensinamento a partir disso. Isso é heresia. Ou tu inventar uma ideia da tua cabeça e que seja contrária à Bíblia. Isso é uma heresia. Em resumo, o que é heresia? Em resumo, a heresia é o desvio da palavra de Deus. Qualquer ensinamento, qualquer ideia que se afasta da palavra de Deus é heresia. E o que é uma seita herética? Né? Bom, a palavra seita quer dizer partido. Tem partido político, a palavra seita quer dizer partido separado. Né? Primeiramente, a palavra seita não era depreciativa, não era uma coisa feia de se dizer. Hoje em dia, quando a gente fala seita, ela é empregada para seita herética. O que é uma seita herética? É um partido, é uma separação da religião, é um partido, é um movimento religioso que se separa, que se aparta da raiz teológica original, separando-se da mesma. Então, assim, fazia parte de um movimento religioso, fazia parte de uma religião, mas começou a seguir uma heresia e se separou, né? Então, é um movimento religioso que se forma a partir de uma heresia, ou seja, é uma religião desviada da palavra de Deus. Qualquer religião que se desvie da palavra de Deus é uma seita herética. Então, assim, existem, por exemplo, a gente vai ver pessoas que eram movimentos religiosos no decorrer da história que começaram como religião cristã verdadeira, mas que começaram a colocar heresia, a seguir heresia e acabaram se separando e formando uma religião separada. E isso é uma seita herética. Então, o que é uma seita herética? Uma seita herética é um movimento religioso que se forma a partir de uma heresia. Ou seja, é uma religião desviada da palavra de Deus. Né? E é isso que nós vamos estar estudando. Então aqui nós temos um paralelo para a gente ter uma ideia entre o que é seita e o que é igreja. O que é uma seita herética e o que é uma igreja cristã verdadeira. A seita é um movimento fechado, já a igreja é um movimento aberto. A seita está se fechando dentro de si mesmo. A igreja está aberta para o mundo. A seita é centralizada em torno de um líder carismático e de uma doutrina. Já a igreja é centrada numa doutrina. A seita ela está fundamentada num líder. Então aquilo que aquele líder disser é aquilo que é o certo. Já a igreja ela está centralizada numa doutrina e essa doutrina tem a ver com a palavra de Deus. Senão não é igreja, senão é outra coisa. A relação com a sociedade é de desconfiança. Já na seita. Já na igreja, a relação com a sociedade é de confiança. Então, a seita ela é contra a sociedade e a igreja ela se abre para a sociedade, para ajudar a sociedade. A seita é seletiva, só pode entrar quem for digno, né? Já a igreja é universalista, todo mundo pode entrar. Jesus disse, vinde como estáis. Então todo mundo pode entrar. A seita ela é especializada em setores e classes da sociedade.
Já a igreja, ela promove a utopia da sociedade sem classes. Todos nós somos iguais perante a Deus. A seita é muito heróica, audaciosa, ela é proselitista, elas fazem coisas assim. Já a igreja promove a utopia da sociedade sem classes, né? E ela é mais sistemática, mais fria no sentido de atuação. O ingresso nas seitas sempre é voluntário, né? Eu aceito tal coisa, né? E na igreja pode ser voluntário, eu aceito entrar, ou pode ser tradicional de família, tipo assim, um bebê batizado já está fazendo parte da igreja, né? E se depois crescer, ele pode confirmar essa entrada. Os símbolos externos como identificação do fiel. Então tem que ter uma roupa especial, tem que ter um objeto especial, né? Amuleto. Já na igreja, pertencer à igreja torna-se tradicional e geralmente não há mostras externas, pode ser qualquer roupa. Na seita, a fé e a salvação são exclusivas da sua própria organização. A única fé verdadeira está nessa igreja, né? Eles vão dizer isso. Essa igreja é a única igreja verdadeira, não tem como ser salvo se tu não estiver nessa igreja. Isso as seitas pregam. Já na igreja verdadeira, nas igrejas que pertencem ao corpo de Cristo, a igreja comunica a fé e a salvação, mas não tem o seu poder. Né? A gente está aqui para pregar a verdade, para mostrar a verdade, mas não quer dizer que a salvação está só aqui. A salvação está em viver a verdade e não está em tá no hall de membros. Na seita, a fé é coletiva, todo mundo pensa igual, todo mundo acredita do mesmo jeito. Já na igreja, a fé é individual, as pessoas interpretam a sua fé de maneira individual e se responsabilizam pelo aquilo que acreditam. Na seita, o contato com a divindade é exclusivamente dela e dos seus adeptos. As seitas vão dizer assim, Jesus está só aqui. Não adianta ir para outro lugar, porque a bênção está só aqui. Não adianta ir para outro lugar, porque o poder de Deus está só aqui. Né? Já a igreja, ela diz assim, o contato com a divindade é universal e é uma possibilidade que atinge a todos. Nós estamos aqui para se encontrar com Deus, mas Deus não está limitado a esse lugar. Deus, ele se manifesta onde ele quer, mas para a seita não. A seita diz que Deus só se manifesta naquele lugar. As seitas, elas propõem recompensa próximas, assim. Já a igreja, recompensas simbólicas e futuras. Então, para a seita, eles dizem assim, se tu vier para cá, tu vai ganhar emprego, se tu vier para cá, tu vai ser abençoado, se tu vier para cá, tu vai ter um marido, vai ter uma esposa, se tu vier para cá, Deus vai mudar a tua vida. Já a igreja não. A igreja, ela diz assim, não, tu precisa da igreja para o teu crescimento espiritual. E à medida que tu tiver crescimento espiritual, Deus vai te abençoando. A igreja vai dizer isso. A seita vai dizer o contrário. Diz, não, se tu vem agora, é imediato. A seita, ela é uma comunidade de refúgio contra o mundo. A graça reside dentro da instituição. Já a igreja é uma comunidade de serviço ao mundo. Dispenseira da graça. Então, assim, a seita, ela diz o seguinte, se tu quer ter a graça de Deus, tu tem que estar dentro dela. Tu não pode estar fora dela. Né? Então, ela se protege do mundo. Tu vai para a seita para se proteger do mundo. Já a igreja que o Senhor Jesus deixou, da qual a igreja metodista faz parte, e outras também, não é só metodista, ela está aqui para servir ao mundo, para ser uma luz, para ser luz e sal para o mundo. Então não pode se fechar para o mundo. Nas seitas não há fiéis fora do grupo institucional. Na seita, se tu não tiver participando, tu tá desligado automaticamente. Se tu não pode dizer assim, eu sou de tal seita, mas faz tanto tempo que eu não participo. Não, se tu é da seita, tu participa. Já na igreja, a distância institucional não prejudica a fé dos fiéis, porque eles já tiveram uma formação, então eles continuam. Eles participam da igreja porque o Espírito Santo convida eles, mas não que, por exemplo, se eles deixarem de alguma coisa por algum problema específico, eles vão ser cortados da comunhão com Deus. A seita invade toda a vida da fé
do fiel e é controladora, invade como tu tem que se vestir, o que tu tem que fazer, o que tu tem que fazer. Já a igreja respeita a vida cotidiana do fiel, não é controlado pela instituição. Cabe aos pastores das igrejas orientar sobre a boa conduta. Olha, tu não deve se vestir assim, tu não deve se portar isso, tu não deve beber, isso faz mal para ti, tu não deve mentir. É obrigação, mas eles não vão ficar te seguindo e perseguindo e controlando e dizendo, não, agora tu tem que vestir só tal roupa, senão tu não é da igreja, tu tem que fazer tal coisa, senão tu não é da igreja. Na seita existe um proselitismo intenso. Existe a diferença entre a palavra proselitismo e evangelismo. Evangelismo é tu pregar a palavra de salvação para as pessoas e ganhar elas para Jesus. Isso é evangelismo. Proselitismo é tu convencer a pessoa a se filiar na tua religião. Na seita, o proselitismo é muito intenso. Eles querem porque querem te convencer a entrar na religião deles. Na igreja nas igrejas de Cristo, como a metodista faz parte, como outras igrejas fazem parte, a gente não tem a gente quer evangelizar a pessoa, a gente quer que a pessoa seja salva, que ela entregue a sua vida para Jesus e fica feliz se ela vem para a nossa congregação, para a nossa denominação. Mas a gente não tem essa fixação de ficar sempre obrigando as pessoas a participarem disso. A seita tem cerimônias herméticas somente para os iniciados. E na igreja, a liturgia é aberta e evidente e não secretas. Então, nas seitas, eles têm coisas assim. Não, isso só quando tu tiver feito tal coisa. Para participar de tal ritual, tu tem que ser isso, aquilo. Isso nas seitas, né? Na igreja, não. Na igreja, toda a liturgia é aberta. Tu participa de tudo. Mesmo assim, mas peraí, mas eu não posso participar da ceia, pastor, então é secreto? Não, não é secreto. Tu pode não participar da ceia, mas a ceia é feita na tua frente. Tu vai ver as pessoas participando e tu vai poder participar quando estiver preparado, por exemplo. Isso são as igrejas. Na seita, somente ela proclama a verdade, é dona da verdade. Já na igreja, a verdade transcende a instituição e pode expressar-se fora dela. As seitas vão dizer que só elas que estão certas, só elas que têm a verdade, só elas... Se tu não seguir o que elas estão dizendo, tu está fora da verdade. As igrejas vão dizer assim, olha, a verdade é a palavra de Deus. A metodista faz isso, outras igrejas cristãs de verdade também fazem isso. A verdade é a palavra de Deus. Mas a verdade não está na instituição. A palavra de Deus está na instituição, mas está em outras instituições também. Isso as igrejas vão dizer. Nas seitas, as doutrinas são simples e são claras e não podem ser questionáveis. É assim e é assim. Essa é a roupa e pronto. Por quê? Porque sim. Né? Isso é na seita. Tal coisa tem que fazer. E é assim. Por quê? Porque sim. Já na igreja, as doutrinas elas são bem mais elaboradas, são mais complexas. Então, vão exigir debate. A gente vai ter que estudar as doutrinas várias vezes e debater sobre elas porque elas são mais elaboradas. Nas seitas, o discurso é especializado por setores sociais de interesse. Então, se eu quero atingir o empresário, eu vou fazer um discurso só para os empresários. Se eu quero atingir as mulheres, vou fazer um discurso só para as mulheres. Se eu quero atingir... E assim por diante. Já na igreja, o discurso é universal. A gente tem atividades voltadas para grupos, mas eu não troco o meu discurso porque... Né, eu não falo diferente para um desempregado o que eu vou falar para um empresário. Eu não falo diferente para um estrangeiro o que eu vou falar para uma pessoa nativa. A palavra de Deus é para todos. Isso é o que a igreja faz. As seitas não são assim. E as seitas também, nas seitas, os bens e o dinheiro do fiel são para a seita. Então tudo pertence à igreja. Tua casa pertence à igreja. Tudo está à disposição da igreja. Eles dizem igreja. Ninguém vai dizer assim seita. Eles dizem igreja. Mas a igreja verdadeira não é assim. O apoio financeiro da igreja é um ato voluntário do fiel. É um pacto que tu faz com Deus, né? E tu traz o teu dízimo e tua oferta, né? O pacto que tu faz com Deus, o dizimista faz o pacto com Deus de 90% do que Deus dá para ele fica com ele e 10% ele contribui com a igreja. Mas é voluntário. Não vai ser nada obrigado, né? Ninguém pode... não, para te entrar, para te fazer parte dessa denominação, tu tem que assinar um termo de compromisso.
não financeiro. Não tem que, é voluntário. Né? Por quê? Porque a igreja ela está aqui para que tu cresça espiritualmente, não vai se forçando nada. Esses são alguns pontos. Na apostila vocês podem rever essa tabela e estudar melhor. Né? E eu quero mostrar alguma coisa, mas antes de mostrar isso, vamos lembrar assim, que esse estudo não quer dizer que a gente está denegrindo a imagem dos outros. Lembra que todo mundo tem direito de escolher a religião que quer professar, ninguém pode ser agredido ou discriminado porque faz parte disso, e nós respeitamos a religião e a fé de cada um. Mas aqui nós queremos mostrar alguns exemplos de religiões que parecem igrejas. Tu olhando elas parecem igrejas. Mas dentro desses conceitos de seguirem heresias, de encherem de heresias, elas se caracterizam dentro do ponto teológico, bíblico, mais como seita. E talvez vocês vão se espantar, vocês vão se escandalizar, mas não se escandalizem, porque nós vamos estar estudando essas seitas e heresias para a gente mostrar, né, que de fato são. Então, alguns exemplos, existem muitos exemplos, mas a gente quis mostrar alguns. Por exemplo, algumas seitas que nós temos aqui no Brasil, que nós temos aqui também na nossa cidade. Igreja Católica Apostólica Romana é seita? Será que é? É o que nós vamos ver na próxima aula. Né? Será que é? Espiritismo kardecista, movimento da nova era, racionalismo cristão, adventista do sétimo dia. Opa, mas é seita, pastor? Vamos ver. Vamos estudar nas próximas aulas, vamos ver se é seita ou não. Congregação cristã no Brasil. Mas isso é seita, pastor? Não é igreja? Vamos ver se é ou não, pela Bíblia. E SUD, né? Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Será que é seita? Ou será que é igreja? Será que é religião? Vamos ver. Testemunha de Jeová. Mas eles seguem a Bíblia, pastor. Vamos ver. Vamos estudar? Vamos ver se é religião, se é uma igreja cristã de fato ou se é uma seita. Seixonoye, Umbanda, Candomblé, Santo Daime e tantos outros. A gente poderia várias listas aqui, só algumas, para a gente pensar. E a partir da próxima aula, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar pegando as doutrinas que essas religiões professam e vamos estar comparando com a Bíblia. Se for igual à Bíblia, não é heresia. Mas se for diferente da Bíblia, se contrariar a Bíblia, então é seita, e se aceita, né, é heresia, e se é heresia, então caracteriza como seita. É o que nós vamos estar vendo a partir da próxima aula. Né? Então vamos estar orando agora e até a próxima aula a gente vai estar continuando esse assunto.